Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas sobre limite e continuidade de funções de várias variáveis, hoje a gente vai falar exatamente isso. E essa é a última aula da nossa primeira unidade. Bom, na aula anterior a gente viu um pouco sobre curvas de níveis. O que é uma curva de nível? Não sei se você lembra, mas a curva de nível seria a projeção das seções transversais quando cortadas por planos em uma superfície. Por exemplo, olha, você vê essa superfície aí e você começa a cortar ela em vários planos, né? O plano vai passando e vai cortando. Então você consegue formar uma figura, e essa figura é chamada de curva de nível. Observe essa outra aí do mesmo jeito. Olha, você passa um plano cortando a seção transversal dela e dessa forma a gente consegue formar a figura. Essa ferramenta é extremamente utilizada, é muito utilizada na projeção na formação de mapas, por exemplo, de relevos, né? Essas curvas de nível são extremamente utilizadas. Então, hoje eu quero só fazer um exercício para relembrar esse tópico e a gente entra de fato em limite e continuidade. Exemplo 1. Seja f uma função dada por z igual a 1 sobre x mais y. Perceba que isso é uma função de várias variáveis, não é isso? Você tem várias variáveis do R2 indo para um valor real, não é isso? Então, o item A ele pede para determinar o domínio e margem da função. O que é o domínio de uma função? São os valores que a gente pode atribuir a x e a y. O domínio está no R2, então é a região do R2. Perceba que isso aí é um quociente. Né? Geralmente, quando é quociente, a gente se preocupa do denominador zerar. Então, sempre que você tiver uma questão e essa questão pedir para você determinar o domínio, se for um quociente, você olha se o denominador zera. Se for uma raiz, aí você se preocupa por atribuir valores negativos dentro do radical. Então, nesse caso, olha, o x ele pode assumir uma infinidade de valores e o y também. Só tem uma condição, o denominador não pode ser zero. E o único caso que zera essa equação, essa expressão aqui, é se o x e o y forem zero, tomarem valores de zero simultaneamente. Ou seja, esse é o valor que não pode ser. Então, a gente pode dizer que o domínio da função f é igual a todos os x, y que pertencem ao R2, né? A gente não está atribuindo valores de x e de y, então o domínio dela vem daí. E qual é a condição? Tal que o x e o y seja diferente de 0. 0 e 0, né? A coordenada x seja 0, y seja 0 simultaneamente. Ou seja, esse ponto aí, 0, 0 do plano. Já em relação à imagem dessa função, a imagem são os valores que a função ela vai apresentar, né? À medida que eu for substituindo. Perceba que nunca vai dar um valor negativo. Por quê? Um é positivo, x ao quadrado sempre vai dar um positivo, y ao quadrado sempre vai dar um positivo. Então, a imagem sempre vai dar um valor positivo. Outra coisa, nunca será possível também de dar zero. Por quê? Porque não tem como zerar essa função. Ele pode até tender a zero, mas nunca vai zerar, porque tem em cima você tem uma constante, embaixo você tem uma variável que vai ser atribuída valores. Por exemplo, se eu atribuir a x 1 milhão e a y também 1 milhão, o resultado de z, a imagem que a gente vai ter, vai ser um valor muito pequeno, 0,000, alguma coisa aí. Só que não vai ser zero, vai ser muito próximo de zero. Então a gente pode dizer que a imagem dessa função f, não vai ser um elemento do R2, vai ser um número. Então eu posso dizer que é um número z que pertence aos reais, na condição de z ser maior do que zero, né? Nem vai poder ser zero, nem pode ser menor do que zero. É maior que zero. O item B. Desenhe as curvas de nível
dessa função aí. A curva de nível, você deve lembrar que a gente vai atribuindo valores a f de x, né? Não vai atribuindo valores às variáveis, é ao próprio f de x, que nesse caso está representado por z. A gente atribui valor e vê qual é a figura que é formada. Vamos, por exemplo, atribuir que a curva C1, ou seja, que o valor de z seja igual a 1. Então, você tem 1 é igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo uma manipulação simples, a gente tem o seguinte, olha, trocando aqui, você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 sobre 1, que é a mesma coisa de 1. E qual é a figura formada? A figura formada é uma circunferência, né, na origem, com raio igual a 1. Então, nesse caso, a gente pode fazer o desenho do seguinte, de uma circunferência de raio 1, é isso? Pronto, essa é a primeira curva de nível. Vamos atribuir um segundo valor, por exemplo, 4. 4 igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, fazendo o mesmo procedimento, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 4. Mas 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, isso tudo ao quadrado. Novamente, a gente tem uma circunferência na origem e o raio dessa vez vai ser metade, né? Então, olha, eu aumentei um pouco o valor. Eu aumentei o valor de z e o círculo diminuiu. Na realidade, se você for pensar, para qualquer valor de c, 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 sobre c. Então, os valores dos raios, né, que vão ser formados dessa circunferência vai ser raiz de c, né? Porque você deve lembrar que a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, dessa forma, vai ser 1 sobre a raiz de c. E à medida que o c aumenta, o raio ele vai diminuindo. Dessa forma, a gente já consegue imaginar como vai ser o gráfico dessa função. Desenhando no tridimensional, x, y e z, olha, ele não pode chegar em zero, né? Porque o valor de z não... Só se ele fosse imensamente grande, mas ele chegaria muito próximo de zero. Mas olha, à medida que vai aumentando, você tem essa circunferência, o z vai aumentando, a circunferência vai diminuindo. E a gente consegue formar aqui quase como se fosse uma trombeta, uma trombeta, né? Coisa esquisita, uma campana de um instrumento de sopro. Tá ok? Então, dessa forma, observem que a figura gerada é mais ou menos isso que aparece na tela de vocês. Tá ok? Vamos agora para a definição de alguns conceitos que serão importantes para a gente entender a definição formal do limite, né, para várias variáveis. Vamos ver um pouco de topologia do R2. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que saber, isso vai ser muito importante, pelo menos para a definição e para algumas coisas, é a representação de distância entre dois pontos. Isso daí é exatamente o mesmo conceito que a gente estuda lá em geometria analítica ou em álgebra linear. Então, não sei se vocês lembram, mas esse símbolozinho aqui, de dois tracinhos, né, ele representa a norma. E a norma, lembram da norma do vetor? A norma do vetor é o tamanho desse vetor. Então, ele pode ser representado por módulo de x menos y menos x0 menos y0 igual, olha, a raiz quadrada de cada um das componentes ao quadrado. Por exemplo, se eu tivesse assim, a norma de x, y, isso aqui seria a mesma coisa da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como nesse caso a gente tem a norma de x, y menos
x0, y0, não é isso? Para saber a distância entre x e x0, y0. Então você vai fazer o seguinte, olha. Subtrai componente de componente, que vai ficar x menos x0, e o resultado aqui vai ser x menos x0 ao quadrado. Mais, da mesma forma que y menos y0 ao quadrado. Não sei se vocês lembram, mas lá no cálculo 1 a gente também via algo do tipo. Quando, por exemplo, eu pego o módulo de um valor qualquer x, ele pode ser representado como a raiz desse valor ao quadrado, né? Então, é uma das representações do módulo. Já no cálculo 3, a gente trabalha com várias variáveis, então a gente chama de norma ou tamanho, tá ok? Bom, outra definição importante que a gente vai precisar é de bola aberta. O que seria a bola aberta? Uma bola aberta do R2, de centro x0, y0, e raio R maior do que 0, é um conjunto BR de x0 e y0, que esse x0 e y0 vai ser exatamente o ponto de origem, né, o centro dela. Vai ser todos os valores de x e y que pertencem aos reais, na condição que a norma de x e y menos x0 e y0 seja menor do que R. Não entendi, professor. Muito simples, olha. Toda vez que você observar e tiver essa norma de x, y menos x0 e y0, como eu já falei, estou falando da distância, que vai ser aquilo, da raiz quadrada, não é isso? A raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0. Então, olha, qualquer ponto, se você olhar esse ponto aqui não é x0, y0, aqui seria um ponto qualquer, x, y. Se você olhar essa distância, que é exatamente essa expressão aqui, você vai ver que ela é menor do que o raio. Então, obrigatoriamente, ele está dentro dessa bola, né? Perceba também que nessa expressão diz assim, que é menor do que o raio. Então, o raio não está incluso. E é exatamente por isso que a gente chama de bola aberta, tá certo? Agora, outra definição importante também que vai ser usada é de ponto interior. Um ponto interior x0, y0 do R2 é um ponto interior à região D, que é uma região que está dentro desse domínio do R2. Se existe uma bola aberta com centro x0 e y0 inteiramente contida em D. Então, isso aí seria um ponto interior, tá ok? Em outras palavras, imagine o seguinte, você tem o R2 e tem uma região D qualquer, não é isso? Um ponto vai ser interior se você conseguir, olha, um ponto interior, se existe uma bola aberta de centro x0 e y0, seria aqui exatamente o ponto, o centro. Se você conseguir criar uma bola aberta dentro dessa região, então a gente chama de ponto interior. E ponto fronteira vai ser exatamente os pontos que vão estar exatamente em cima da delimitação dessa região D, certo? Então, um ponto fronteira é um ponto x0 e y0 pertencente ao R2, é ponto fronteira da região D contida no R2, se toda bola aberta com centro x0 e y0 contém pontos que não estão no interior de D e pontos que estão fora de D, tá certo? Então essa é a definição. Tem essa imagem que vai ajudar um pouco a gente a visualizar. O ponto, na primeira, no item A, a gente tem exatamente um ponto interior, que é um ponto que está completamente dentro, e o item B a gente tem um ponto fronteira que está exatamente na borda, né? Esse ponto, esse ponto fronteira, ele vai conter pelo menos algum elemento dentro dessa bola aberta que está contida no domínio D, tá certo? Agora a gente fala um pouco sobre a região aberta e região fechada, que faz bem jus à representação gráfica que você pode ver. Uma região aberta do plano é uma região composta inteiramente
por pontos interiores, né? Se você não tiver nenhum ponto fronteira nessa região, a gente diz que essa região é uma região aberta. Agora, se você tiver tanto pontos interiores quanto pontos fronteira, a gente vai ter o que a gente chama de região fechada. E, por fim, um ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Um ponto x0, y0, que pertence ao R2, é um ponto de acumulação da região que pertence ao R2 se toda bola aberta com centro x0 e y0 contiver ao menos um ponto xy que pertence a D com obrigatoriamente xy diferente do centro dessa bola, certo? Olha, essa definição talvez ajude a compreender um pouco melhor. x0 e y0 que pertence ao R2 é um ponto de acumulação da região D se para todo R maior do que 0, ou seja, todo o raio, esse R está representando um raio, né? Dessa bola aberta, menos o centro dessa bola, interseção com essa região D for vazia, tá certo? Então, sabendo disso, sabendo desses conceitos, vamos resolver alguns exercícios para fixar esse conhecimento. Primeiro, se seja A igual a os valores de x0, xy que pertence ao R2, tal que você tenha exatamente a raiz de x menos 1 ao quadrado, mas aqui deveria ser um y menos 2 ao quadrado, menor do que 1. Se você perceber, isso daí ele define o que é uma bola, não é isso? Um círculo, uma bola aberta de raio menor do que 1. Então, o x, o valor de x está em 1 e o valor de y está em 2. Então, o círculo ele vai estar aqui e o raio é 1, não é isso? Então, o raio vai ser algo mais ou menos assim. Ou melhor, o raio é menor do que 1. Então, isso é uma região aberta, não é isso? Primeiro, podemos dizer que todos os pontos de A são pontos de acumulação de A, tá certo? Como assim pontos de acumulação? Eu pego um ponto aqui, se eu pegar um raio, né? Então, nesse raio vão conter pontos distintos do centro dele. Inclusive, se eu pegar a borda, né, desse ponto, dessa região aberta e fizer um raio, né, e fizer um ponto de acumulação e ver um raio dentro disso, também vão conter pontos da região, que eu vou chamar essa região de D, que são pontos interiores a ela. Então, olha, veja aí. O ponto 1, o ponto 1, 2, né, x igual a 1, y igual a 2, não pertence a A. De fato, porque ele não pertence a A? Se você perceber, essa expressão, raiz de x menos 1 ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado, ela é menor do que 1, mas também é maior do que 0. Então, se ela é maior que 0, x não pode assumir valor de 1 e y não pode assumir valor de 2 simultaneamente, né? Mas mesmo assim, ela é ponto de acumulação. Por quê? Porque se você pegar um raio em torno dele, vocês vão ter pontos dentro dessa região D. Os pontos sobre a circunferência, que seria a borda, também não pertencem a A, mas ainda assim são pontos de acumulação. E os pontos no exterior a esse círculo, aí sim, se estiver fora dessa região aí, só passar um pouquinho da borda, eles não vão ser pontos de acumulação, tá ok? Então, essa representação aí que vocês estão vendo, ele pode ajudar mais do que o meu desenho a entender o que eu acabei de falar, né? O centro, que seria 1, 2, é ponto de acumulação, a borda é ponto de acumulação e qualquer outro ponto que tiver dentro também vai ser ponto de acumulação, tá ok? Agora, eu quero entrar no que de fato é limites. Você deve lembrar, lá no cálculo 1, quando a gente estudava limites, a gente viu os valores do x tendendo a um certo valor x0, não é isso?
e a gente não analisava no ponto, mas analisava muito próximo. Percebam que o domínio dessa função f e dessa função g é diferente de, no caso, são todos os valores do R2, na condição que você tem um ponto diferente de x e y igual a 0, 0, não é isso? Você não pode ter esse ponto 0, 0. A gente pode dizer, então, né, que o domínio de f é igual a todos os x, y que pertence ao R2, tal que x e y seja diferente de 0, 0. Ponto. Certo? Agora, percebam do mesmo jeito, né? Por quê? Porque se for 0, 0, você vai ter uma indeterminação. Mas o que acontece se eu me aproximar do valor x, y igual a 0, 0? Eu preparei uma tabela para vocês analisarem. Então, deixa eu ir para a tabela dessa primeira função. Eu vou variando o x, olha, aqui nessa extremidade você tem x, y, e à medida que eu venho indo para o centro da tabela, eu vou me aproximando do valor de 0, tá ok? Do x do mesmo jeito, à medida que eu vou me aproximando ao centro da tabela, eu vou me aproximando de 0, vou diminuindo os valores de x e de y, né? Então, percebam que à medida que eu venho chegando para o centro da tabela, onde seria o ponto 0, 0, né? X igual a 0, y igual a 0, que não está no domínio dessa função, olha o que está acontecendo com os valores. Esses valores eles estão se aproximando muito de 1, não é isso? Então, isso faz a gente começar a acreditar que o limite dessa função, quando ele está se aproximando de 0, 0, vai ser igual a 1. Então, esse vai ser o limite. Observe nessa outra. Nessa outra, usando a mesma analogia, à medida que a gente vai se aproximando para o centro, ou seja, para os valores x0 e y0, perceba que aqui dá menos 1, aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 0, aqui dá menos 1, aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 0. Então, deu valores diferentes. Então, lá no cálculo a gente aprende que para um limite existir, qual deve ser a condição? O limite para os dois lados, eles têm que dar o mesmo valor. Os limites laterais existem e são iguais. Nesse caso, não foi o que aconteceu. No primeiro, sim, né? No primeiro, intuitivamente, a gente está percebendo que ele está tendendo a 1. Já nesse outro caso, não. Ele deu valores distintos. Então, isso faz a gente acreditar que, nesse caso, a primeira função, o limite quando x, y tende a 0, 0, dessa função aí vai dar 1. No segundo caso, como deu diferente, a gente vai ver que esse limite não existe, tá ok?